Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro La Primecast. Meu nome é Lombardi, algumas pessoas já me conhecem, estou há 15 anos no mercado imobiliário e hoje nós vamos descomplicar um pouquinho mais os misticismos do mercado imobiliário com uma pessoa que é o nosso convidado especial, nosso amigo querido Eliseu Bianconi, especialista em consórcio e alavancagem patrimonial. Seja bem-vindo, viu, Eliseu? Muito obrigado, Lombardi. Obrigado. Agradeço muito poder estar aqui para a gente poder estar conversando sobre o consórcio, como ele pode te ajudar no mercado imobiliário, né? E como o consórcio pode trazer para você, além da aquisição do seu sonho, uma rentabilidade muito maior para que você possa lá na frente ter um futuro muito mais tranquilo. Eliseu, e eu quero começar desmistificando que muita gente, quando fala em consórcio, fica preocupado. E por que se planejar com consórcio? Porque o consórcio é uma boa opção para quem quer alavancar seu patrimônio ou adquirir um imóvel ou qualquer outro tipo de bem. Então, o consórcio ele tem um princípio que é muito simples. Nós chamamos no mercado ele de PAI, né? Por que o consórcio ele tem esse nome de PAI? Primeiro, o P é patrimônio, é o que você vai poder adquirir com o consórcio, com uma carta de crédito, né? Depois o A, que vem de alavancagem, tá? Eu já vou explicar por que isso. E o I, de investimento. Então, como que funciona? Quando falamos em patrimônio, nós, brasileiros, nós temos 3 vias para adquirir um patrimônio, seja ele qual for, tá? Um imóvel, um automóvel, até mesmo uma garrafa de água, tá? Então, quando a gente fala em patrimônio, a gente fala à vista, financiamento, que seja financiamento bancário, cartão de crédito, algo que vá te trazer esse capital, né? E depois consórcio. Por que o consórcio está lá embaixo? Tá? Existe uma regra no mercado que se tem assim, tudo que eu pego antes é mais saudável para mim. Para o seu ego, tudo bem, mas para o seu bolso, não. Tá? Porque o consórcio ele é uma via de planejamento, né? Então, você foi fazer um financiamento bancário, você já vai adquirir aquele bem, seja ele qual for, porém, você vai pagar por esse capital, né? Assim como no consórcio, você vai pagar também. Só que quando você adquire o bem muito mais rápido, o risco daquela instituição financeira de não receber de você é muito grande. Por isso que ocorrem taxas de juros, né? E muitas outras taxas embutidas em cima disso, tá? Quando você adquire um patrimônio com consórcio, que é uma maneira planejada, o que acontece? Primeiro você investe e depois você recupera o capital que você está investindo com uma pequena taxa. Por que é feito isso? Vou contar bem rapidinho aqui. O consórcio ele surgiu em 1962, né? Ele foi criado dentro do Banco do Brasil. Como que foi criado o consórcio? Pessoas e gerentes que estavam no Banco do Brasil não conseguiam adquirir Fuscas. Eles não conseguiam comprar Fusca, né? Por quê? Porque a taxa de juros era muito alta. Hoje, para nós, é alta. Naquela época era absurda. Você pagava 5, 6 para pegar um capital, num banco principalmente, porque eram muito poucas as instituições que faziam esses empréstimos e eram regulamentadas, né? Então, o que eles fizeram? Se juntaram dentro daquela específica agência e começaram a guardar dinheiro entre eles. Para quê? Todos os meses eles faziam um sorteio. E esse sorteio saía uma pessoa na qual adquiria esse bem e continuava pagando. O próprio Banco do Brasil viu isso como uma boa coisa para colocar no mercado e fazer o quê? Capturar dinheiro para trabalhar em outras áreas, né? Então, quando o banco começou a captar esse dinheiro, que ele entrou com essa modalidade de consórcio e usar para fazer outros empréstimos, ficou muito mais fácil para as pessoas adquirirem os bens, porém, de uma maneira planejada. Eu sempre imaginei até que o consórcio fosse algo dos japoneses, porque os japoneses que se utilizam da parte de cooperativismo, né? Sim. As pessoas se unem, formam um caixa. E aí eu quero entrar até num assunto bem interessante, porque hoje as pessoas que querem comprar um imóvel, como você bem disse, ou ela vai comprar à vista, ou ela vai fazer um financiamento ou um consórcio. O consórcio é uma grande alternativa para quem não tem os 20% de entrada que estabelece o mercado financeiro na hora de um financiamento imobiliário.
E vamos falar de um imóvel de R$ 1 milhão, um valor médio aí, para um médio padrão e alto padrão, 20% é R$ 200 mil. No consórcio, ela não vai precisar dessa quantia inicial, não é isso? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque o consórcio, como uma estratégia para fazer isso, após esses anos que veio melhorando muito, né? Parece até uma coisa engraçada, mas o consórcio até 2008, ele não era regulamentado no país. Todo mundo poderia fazer, né? Por isso que teve algumas empresas que fizeram, quebraram, e aí vem aquela coisa, consórcio é ruim, consórcio demora, consórcio só contempla se dá lance. Só que hoje, no consórcio, nós temos muitas modalidades. A primeira é sorteio. Você precisa de sorte para ser contemplado na Loteria Federal. A segunda modalidade nós chamamos de lance embutido. O que acontece? Imagina você vai comprar um imóvel de 1 milhão. Você não tem dinheiro, mas tem condição de pagar aquelas parcelas, ok? Então nós vamos fazer uma carta de crédito para você ir pagando aquelas parcelas. Esse crédito, todos os anos, ele vai rentabilizar. Então, para que você não perca o seu poder de compra e para que você não perca o seu sonho, nós usamos uma parte capital desse crédito que você já contratou para a gente aplicar ele de lance. Então, o consórcio hoje, esses 20% que você tem que dar do seu dinheiro para comprar um imóvel financiado, nós sacamos do seu próprio crédito, o qual você só paga parcelas, para você conseguir dar um lance e acelerar a sua contemplação. Você consegue dar um exemplo prático? Vamos falar num valor de uma carta de crédito, eu utilizei 1 milhão, mas vamos falar de uma carta de R$ 1 milhão. Como é que funcionaria esse lance embutido? Isso. Primeiramente, nós vamos fazer a sua carta de crédito e nós vamos aguardar sempre o primeiro mês para entrar com o seu lance embutido. Ah, mas o consultor X falou para mim que eu não preciso aguardar. Realmente não precisa, mas nós precisamos trabalhar com estratégias. O consórcio ele contempla muito rápido quando a gente trabalha com estratégia. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a sua carta de 1 milhão. Todos os meses eu vou sacar 250 mil dessa carta e vou aplicar ela de lance. Você vai participar do sorteio, que você pode ser sorteado. Depois, no mesmo mês, você participa da assembleia numa modalidade de sorteio também. Tá? Só que é uma modalidade de sorteio com muito menos pessoas. Imagine um grupo hoje de créditos de R$ 1 milhão. Nós temos 3 mil pessoas nesse grupo. Você vai participar contra 3 mil pessoas para ser sorteado. Não deu certo, agora eu vou participar com esses 25% que eu coloquei de lance. Você vai participar com apenas 300 pessoas. Então, as suas chances aumentam para que você seja contemplado, porém, o crédito que você vai pegar é menor. Correto? Uma carta de crédito na mão e com dinheiro na mão. Existe uma diferença? Com certeza. O proprietário ele vai receber na mesma data, no ato. Sim. E existe o poder de negociação. Sim. Ok? No financiamento, se eu colocar documentação, vistorias, tudo no financiamento também é possível? Eu embutir tudo isso no valor do financiamento? Algumas instituições, elas aceitam, algumas não. O consórcio aceita. Colocar todos os custos, Todos os custos. impostos. Tudo. Você pode colocar tudo dentro da carta de crédito. Maravilha. O que é consórcio hoje? Estratégia. É simplesmente isso. Você encontrar um bom consultor que te oriente a uma boa estratégia dentro daquilo que você pode. Então, aí eu quero explorar um tema. Pessoal, às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente que está no mercado imobiliário se consórcio é um bom negócio, porque existem muitas promessas dentro do mercado de consórcio. Ah, eu te vendo uma carta contemplada. Eu quero que você explique um pouquinho isso e tenta explorar esse assunto, porque é uma das principais dúvidas do nosso público. É desmistificar essa questão. Ah, mas me prometeram carta contemplada e eu me arrependi, entrei nesse consórcio e ela não aconteceu. Explica um pouquinho melhor para a gente por que isso acontece. Então, Marge, são duas maneiras que o pessoal atua no mercado. A primeira maneira, qual que é? Contemplação rápida, né? Temos no mercado alguns consultores que vendem o consórcio da seguinte maneira: as 3 primeiras parcelas, você me paga um valor mais alto, depois eu reduzo as suas parcelas. Por quê? Porque aquela instituição paga o comissionamento dele antecipado. Após esses 3 meses não contemplou o cliente, você começa a conversar com o consultor Gasparzinho. É impressionante. Ele recebeu, ele desaparece, né?
E aí, ele promete para você a contemplação rápida. Tem como me contemplar rápido num consórcio? Tem. Porém, eu preciso ver qual é a porcentagem que os clientes estão dando de lance. Hoje, para você ser contemplado no primeiro mês, somente numa modalidade de alavancagem de capital. Por quê? Porque você tem que aportar 80% daquele valor para que você saque os 20% mais os 80% que você deu e você é contemplado. Legal. Agora o cara te oferece. A pessoa vai lá e te oferece. Olha, eu quero uma carta contemplada. Existe? Sim, existe. Nós, no consórcio, todas as cotas que são contempladas por sorteio, nós fazemos uma oferta para quem foi contemplado. Olha, você pagou 10 mil reais, a sua carta de crédito é X, eu te ofereço 30%, 40% do valor da carta e você não paga mais parcelas, porém você não tem mais acesso ao crédito total. Você aceita? Aceito. Essa carta de crédito ela entra no meu banco de cotas. Nós estamos falando de instituições financeiras. Toda instituição financeira ela visa lucro. Lucro. Simples. Se eu comprei uma carta contemplada sua por 10 mil reais, eu vou revendê-la no mercado por 15 ou 20. Com certeza. Então, você tem a carta contemplada, acesso ao dinheiro no mesmo momento, porém, assim como um financiamento, você tem que aportar um capital antecipado. Ou seja, existe sim a possibilidade de você vender uma carta contemplada. Sim. Porém, deixando claro que vai ter um ágiozinho em cima desse valor. Exato. Né? Até porque alguém despendeu de tempo para investir nessa carta, de grana. E tem uma coisa que eu preciso entender também e passar para o nosso público, que é com relação à garantia de você estar num consórcio, porque hoje o financiamento imobiliário, as instituições trazem junto o seguro prestamista, que é embutido dentro do valor do financiamento. Como é que funciona isso no consórcio? Nós temos alguma garantia caso a empresa venha a quebrar ou ter algum problema no mercado financeiro? Como que é essa garantia? Sim. Hoje eu sou gestor na maior administradora de consórcio independente do país. A nossa administradora ela dispõe no FGC, junto ao Bacen, de 98 bilhões de garantia. É um número bem expressivo. Essa empresa ela pode quebrar? Só o mercado pode dizer. Para nós ela é uma empresa inquebrável. Tá? Então, o que acontece? Geriu um problema, essa empresa quebrou. O Banco Central vai pegar todo esse capital, vai distribuir entre as outras administradoras e essas administradoras vão administrar as cotas desses clientes ou ela fará a quitação. Também temos o seguro prestamista no consórcio, onde você pode iniciá-lo antes da contemplação ou após a contemplação. Ele é obrigatório ou não? Esse é um fantasma que existe no mercado de consórcio e também no mercado de financiamentos. Seguro prestamista não é obrigatório em nenhum lugar. Ele não é obrigatório no financiamento, ele também não é obrigatório num consórcio. Porém, se você não fizer um seguro prestamista, o banco libera o dinheiro para você? Não. Ele vai colocar um empecilho. Sim. Uma administradora de consórcio fará o mesmo. Porque a garantia dela é que, se vier a acontecer um óbito, alguma coisa com aquele consorciado, a administradora de seguro quita para ela e manda para a família. Então, automaticamente, o banco e a administradora da mesma maneira. Tecnicamente, então, nós temos um seguro prestamista também dentro da cota do consórcio. Sim. Mas eu tenho uma vantagem para falar do consórcio. Seguro prestamista no consórcio é o melhor investimento que você faz quando você inicia uma carta de crédito. 2 pontos. O primeiro, se acontecer um sinistro, a sua família recebe tudo o que você pagou de parcelas antecipadamente, sem entrar em inventário e sem declaração de imposto de renda. Então você pode custear todo um funeral, tudo que for necessário com esse seguro. A companhia de seguro irá quitar esse crédito e a família recebe uma carta de crédito ali após o inventário. Tá? Isso não acontece num financiamento. Sim. Porque você financiou, você já entra. E ele vai ser só quitado. Eu já vi em alguns casos, infelizmente, ainda ficar saldo para trás. Porque no contrato não estava especificado que seria quitado todos os custos cartorários e um pouco mais. Ou seja,
Dentre essas vantagens que você acabou de apontar, o consórcio, para quem pretende se planejar para comprar um imóvel, adquirir um bem, é um dos melhores caminhos, pelo que eu estou entendendo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho entre o custo de um financiamento imobiliário que hoje está dentro de uma taxa Selic de 14,5% a 15%, e qual é o custo para que eu adquira uma cota de consórcio até o final, o pagamento final. Você consegue me dar um parecer de diferenças de custo? Vamos falar no crédito de 1 milhão? Nós estamos falando aqui? Vamos lá. Então vamos lá. Taxa administrativa de um consórcio hoje, ela é imutável. A taxa administrativa, ela não sobe, ela não desce. Tá? Então ela é de 24,2%. Se você pega um crédito de 1 milhão, você pagará R$1.240.000, fora as correções. O consórcio ele corrige anualmente pelo INCC. Esse ano nós tivemos uma correção de 6,5%, mas a nossa média é 5% anualmente. Tá? Então você faz uma carta de crédito hoje de 1 milhão, ela não contemplada, no próximo ano 1,50 milhão, tá? Nessa média. Se você pegar um crédito de 1 milhão hoje para comprar um imóvel, geralmente uma entrada de R$200.000, né? Vamos colocar aí uma idade média para 320 meses, você vai estar pagando uma parcela média de R$11.800. Ao final do seu financiamento, R$1 milhão você vai estar pagando R$3.285.000, tá? Isso já com todas as taxas embutidas. Um consórcio, ele trabalha com 220 meses máximo, então você já diminui um bom prazo, né? Parcela de um consórcio com a taxa administrativa de 24,2% hoje é de R$6.500 mensais. Para um consórcio de 1 milhão? 1 milhão. Está bem abaixo do que se fosse fazer um financiamento imobiliário. Exato. Mas bem abaixo. E comprovação de renda para isso? Como é que funciona? Aí a gente trabalha como o mercado financeiro exige, né? E é por lei também. Então comprovar a renda 3 vezes mais, capacidade de pagamento 3 vezes mais. A carta de consórcio, ela sempre é individual. Porém, no momento da contemplação, você pode colocar o cônjuge, tá? Para melhorar ali a sua renda mensal. Se estiverem 2, você pode tirar. Olha o tamanho da flexibilidade que nós temos no consórcio hoje, Lombardi. Se você comprar um imóvel na planta e começar a pagar taxas de obra, quando chegar na data do financiamento, que algumas instituições financiam antes, outras depois, se chegar ali na hora do financiamento, se tiver usado um cartão de crédito, alguma coisa comprometeu a sua renda, você não pode mais fazer o financiamento. Sim. É uma nova declaração, é toda a documentação novamente. Eu estou numa carta de crédito há 10 meses, tive um problema no meu nome, e agora? Eu pego essa carta de crédito sem custo nenhum e transfiro para o nome da minha esposa e depois eu entro apenas como renda sobressalente. Esse é um tema até que eu quero abordar, porque assim, muitas pessoas, às vezes elas têm um momento de dificuldade na vida, e quem já não passou esse momento, né? No financiamento imobiliário, se você tiver um apontamento no nome, você já não financia. Eu acredito que no consórcio, de início, você não tem esse problema. Queria que você esclarecesse isso um pouquinho, porque assim, hoje o cidadão pode estar passando uma dificuldade, mas daqui a alguns meses ele se recuperou e ele limpou o nome dele. E eu acredito que no consórcio é diferente, é essa avaliação de início para entrar no consórcio, né? Isso, exatamente. O consórcio, para você entrar nele, você pode estar com o nome em SPC, em Serasa, da maneira que for. Por quê? Porque como você não vai pegar o bem e deixar o bem em garantia inicialmente, tá? Você pode estar com esses problemas no nome. Até porque o consórcio ele já veio justamente para isso, para te ajudar a limpar o seu nome, a corrigir aqueles erros que você teve, para que você possa adquirir o seu bem. Após a contemplação, sim, é necessário que você esteja todo regularizado. Porém, o consórcio, o que ele vai avaliar? Tá? Ele vai avaliar o seu poder de pagamento, quanto você pode pagar. Ele vai avaliar o seu histórico de 3 anos para cá, né? Não vai fazer uma varredura toda na sua vida. Por quê? Porque com a nossa economia hoje, isso foi colocado para a maioria das administradoras para verem essa situação. Olha que maravilha também que o consórcio tem para nos ajudar. Fui contemplado, comprei uma casa, estou com dificuldade de pagamento. Se você diluir as suas parcelas,
Imagine que hoje você tem 180 meses, o nosso prazo máximo é 220, você volta para 220, a sua correção é INCC anual. Se é 5%, é 5% ao ano, em quantos anos você vai aumentar, né? Meu nome sujou, não consigo diluir as parcelas, o que eu posso fazer? No consórcio eu posso pegar o meu filho, transferir essa carta de crédito para ele como uma alavancagem de capital, né? E ele continua pagando e o imóvel fica na família. Tem algum custo para fazer a transferência da carta? Familiar, não. Tem uma outra questão que eu quero abordar, porque assim, como a gente trabalha no mercado imobiliário, a gente se depara com pessoas acima de 60 anos, 70 anos, e às vezes querem financiar, e aí o prazo de financiamento encurta, consequentemente a sua parcela aumenta. No consórcio nós temos essa limitação também? Sim, também temos. Como manda o IBGE, a idade média de vida do brasileiro, o consórcio ele também leva por esse lado que você pode adquirir o seu bem com a carta de crédito, desde que o seu plano ele finalize até os seus 74 anos e 11 meses. Tá? Se o seu crédito for finalizar quando você tiver 85 anos adiante, aí infelizmente você não vai conseguir. Nós podemos reduzir o tempo aumentando as parcelas. Sim. Ou podemos fazer a transferência. Mas você já tem essa flexibilidade. Sim. De você reduzir. Você pode até ingressar. O consórcio aceita o ingresso de pessoas acima de 60, 65 anos? Sim. Desde que esse prazo se encurte até os 74 anos de idade. Exato. Ou você pode colocar um fiador que tem uma idade que vá chegar antes disso, né? E se vir acontecer uma fatalidade, esse fiador, ele assume a responsabilidade daquilo. Então, essa flexibilidade, ela é excelente para aquelas pessoas que querem deixar um patrimônio para um filho. Poxa, eu tenho 50 anos de idade, eu tenho 60 anos de idade e eu não vou conseguir deixar nada pro meu filho, eu vou fazer um consórcio. Porém, o consórcio, quando eu for contemplado, ele vai aumentar muito, porque ele vai diminuir o meu tempo. Eu entro com o meu filho como fiador. Porque aí ele vai estar assumindo a responsabilidade daquilo adiante. Claro. Da continuidade. Exatamente. Outra coisa que eu quero abordar, nós falamos muito aqui de uma alternativa para financiamento imobiliário. Mas, pelo que eu tenho acompanhado aí no mercado, e alguns players, investidores, e eu não quero nominar aqui ninguém, porém tem muitos, que hoje falam que o consórcio é um dos melhores investimentos para alavancagem patrimonial. Isso é real? De fato, isso acontece? As pessoas hoje estão investindo no consórcio como uma forma de alavancar seu patrimônio? Explica isso um pouquinho para a gente. Sim, exatamente. Quando eu era mais novo, meu pai e meu avô sempre diziam para mim, quem compra terra não erra, né? Os portugueses, principalmente, eu venho ali de São Paulo, da Zona Leste, os portugueses tinham muitas coisas lá e eles gostavam muito de imóveis para locação. Por quê? Porque eles tinham o patrimônio e a renda. E era a renda. Mas naquela época se comprava tudo à vista, né? Hoje nós vemos muito no mercado pessoas comprando apartamentos na planta, né? Mas você já tem a sua casa, só que eu vou alugar. Quem vai pagar para mim é o inquilino. Legal. Isso é uma alavancagem patrimonial. No consórcio, a gente consegue fazer isso em grande escala, né? Como que a gente faz em grande escala? Vamos falar aí num imóvel de 1 milhão, tá? Você foi lá, tá pagando as suas parcelas, contemplou num prazo de 24 meses, você adquiriu aquele imóvel e continuou pagando suas parcelas ali, R$ 6.500. Hoje um imóvel de 1 milhão, qual a média de preço de locação dentro de um condomínio? Olha, eu vou falar pelo que a gente atua. R$ 1 milhão vai dar cerca de R$ 10.000 de locação, se for um bom imóvel já mobiliado, tá? Se for um imóvel sem mobília, vai cair um pouquinho, 8, 7. Um imóvel mobiliado, R$ 10.000. Então vamos falar que você é um investidor, você foi lá, comprou o seu imóvel de 1 milhão, mobiliou e colocou para alugar por 10 mil. Suas parcelas são de 6.500. Você alugou esse imóvel, quem passa a pagar seu patrimônio é o seu inquilino. Sim. E você tem uma renda sobressalente. Só que lembra que você pagava 6,5 e hoje você não paga mais? Você está recebendo 3,5, então você já passou a ter lucro.
Os mesmos 6,5 que você pagava, você faz uma nova carta de crédito para adquirir um novo patrimônio. Se você pegar um consultor estrategista, no terceiro imóvel, você começa a ter renda. Eu tenho alguns clientes que compram flats hoje e deixam lá para alugar em plataformas. Sim. Certo? Então paga ali 300, 400 mil reais, aluga, tira uma renda mínima de cada flat desse de 1.500 a 2.000 reais, onde ele já faz uma nova carta de crédito. O consórcio está tão acelerado para alavancagem patrimonial hoje, com a base de locação, não venda, a base de locação, que você em 5 anos consegue quitar o seu primeiro imóvel, tá? Não que você vá pegar o dinheiro e vai quitar, mas o que entra de renda para você já é o valor da quitação do seu primeiro imóvel. Então vamos falar que hoje, vamos supor que eu tenho uma renda aí de 3, 4, 5 mil reais. Eu já consigo alavancar patrimônio. Sim. Se eu fizer uma carta de crédito aí de 300, 400 mil, que é uma kitnet, né, que é um estúdio, ou seja, o consórcio é para todo mundo. Exato. O consórcio não tem essa coisa de que há investidor, mas investidor de grande porte. Você, pequenininho, você pode fazer consórcio. Ou seja, faça cartas com menor valor, não é isso? Para que você comece a alavancar esse patrimônio. Sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra. E a locação, sempre junto. Queria que você falasse um pouquinho também com relação... Qual seria o principal argumento que você tem quando você senta com um cliente que está ali indeciso em fazer um financiamento imobiliário e um consórcio? Até porque eu tenho essa curiosidade, porque eu estou no mercado imobiliário há 15 anos e a gente todos os dias se depara com esse desafio de convencer o cliente a entrar num financiamento, porque a gente sabe o quão é difícil, o quão é duro pagar 35 anos ali pagando. Você fala, poxa vida, eu vou estar velhinho e vou estar pagando o imóvel. Então, qual que é o seu principal argumento? Eu acho isso muito interessante. Quando eu sento com uma pessoa, tenho oportunidade de estar com ela na mesa, eu tenho 3 perguntas que vão direcionar para uma aquisição ou para um planejamento. Eu não insisto para a pessoa fazer um consórcio. Eu mostro para ela que nós temos vantagens. Então, a primeira pergunta é, você gosta de viver? A segunda pergunta, você quer viver quanto tempo? E a terceira pergunta, já planejou como você vai estar daqui no final da sua vida? Por quê? Você gosta de viver? Eu gosto. Né? Você quer viver por quanto tempo? Eu tenho 44 anos, eu quero viver no mínimo mais 30. Então quer dizer que eu não vou desfrutar do meu imóvel se eu comprar ele num financiamento, porque eu vou pagar 35 anos. Né? E isso eu já levo para a pessoa, para ela entender que, imagine você daqui 18 anos com o seu patrimônio quitado e tudo que você investe hoje, você pode desfrutar na sua vida. E olha, se você pegar a média hoje, a média de idade das pessoas que compram um imóvel, estão adquirindo seu primeiro imóvel, é de 35 anos. Sim. Mas 35, nós estamos falando de 70. Você já entrou na fase ali de... segundo tempo. Tô indo. A prorrogação, né? Exatamente. É importante ouvir essas experiências, porque a gente que lida com o mercado imobiliário, ter esses argumentos na ponta da língua, porque eu vejo sim, eu sempre fui um grande comprador de consórcio. Nunca comprei a nível de imóvel, sempre a nível de veículo. E sempre me senti satisfeito e sempre percebi que eu fiz um belo do investimento e de uma coisa planejada. Porém, nós temos uma cultura de imediatista brasileiro. E essa quebra de objeção com relação ao imediatismo, a gente tem que mostrar para o cliente que realmente é o que você falou. O que você pretende, como você pretende estar daqui a 10 anos, né? E mostrar para o cliente que você pode aproveitar melhor a sua vida, fazendo um investimento que vai te dar segurança e vai te dar um futuro mais tranquilo, né? Então, eu queria que você falasse também a respeito de como que é o seu dia a dia, porque é importante, né? A gente fala de consórcio, mas como que é o dia a dia do cidadão que está ali voltado
estritamente para o consórcio. Eu, do mercado imobiliário, eu digo que é um desafio todos os dias, né? A gente recebe clientes que não têm a noção nem de como comprar o imóvel, nem de quando começar e por onde começar. Como é esse teu desafio diário? Acredito que a gente lida com os dois tipos de clientes iguais, né? Um consultor de consórcio, ele trabalha 24 horas por dia. Ele realmente não dorme. Por quê? Um consultor de consórcio, ele também é um agente imobiliário. Ele é um autônomo, ele é um PJ, né? Então, nós estamos ali fazendo planejamento 24 horas. Por quê? Para sair um passo à frente do mercado. Gente, você só sai um passo à frente do mercado quando você mostra para o cliente que ele pode confiar em você. Que a instituição financeira que vai liberar o dinheiro para ele é a que já está no mercado há muitos anos, né? Então, como que a gente trabalha? Prospecção 24 horas por dia. Prospecção fanática, encontrar pessoas que estejam dispostas a melhorar e mudar de vida. Nós estamos num país que não tem educação financeira. Nosso país ele não tem educação financeira. Então, o que é legal no nosso país é ter festa, festa, festa e festa, né? Tem anos que a gente chega a ter 30 feriados no ano. Imagina você o quanto isso não abala a economia, né? E aí o pessoal fala, nosso país ele tem muito imposto. Tem, legal, nosso país tem muito imposto, mas também tem uma margem de lucro muito alta, né? Então, quando a gente fala da rotina diária de um PJ, né, de um vendedor de consórcio, ela é uma rotina muito pesada, porque de cada 110 clientes que nós falamos, 8 clientes nos ouvem, porque eles querem na hora, mas aí a gente cai na onde você está. Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe como ele quer, ele não sabe como ele vai alcançar. Ele muitas vezes ele tem um sonho de ter um imóvel de 1 milhão, mas ele não pode pagar R$300 por mês. E infelizmente, com algumas notícias que nós temos hoje na internet, ele não acredita quando você passa para ele que existe uma maneira dele chegar até isso com planejamento, ele não acredita em você, né? Então você gasta muita energia com aquela pessoa para que ela venha se tornar o seu cliente, para que você consiga fazer um planejamento para ela, tá? Porque não é pelo dinheiro. É para mostrar para as pessoas que hoje você, que ganha R$2.000 por mês, você pode morar num imóvel de 1 milhão, mas não vai ser amanhã. Na verdade, dá para cortar aí? Tá. Perdi aqui o fio da meada, mas eu vou voltar aqui. Na verdade, Eliseu, eu queria até falar para o nosso telespectador, nosso ouvinte, uma coisa muito importante. Eu, como gestor no mercado imobiliário há muito tempo, a gente precisa ter alternativas. E eu queria dizer ao nosso colega, tá aí do outro lado, corretor, imobiliária, explorar esse mercado de consórcio para que seus corretores tenham outra visão, não só do consórcio, mas tenham outra alternativa para ofertar para esses clientes, porque assim, o cliente ele nunca vem pronto, salvo algumas exceções que o cliente cai já querendo assinar contrato com dinheiro no bolso, mas isso é raridade, viu, gente? E a gente entender esse momento do cliente, e ele, como ele não vem pronto, entender se ele tem condição financeira para assumir uma parcela, se ele vai comprar futuramente, e olha quantos clientes a gente acaba perdendo e deixando de lado porque ele não está pronto naquele momento ou não está preparado para aquilo. E eu acredito muito, pelas explanações que o Eliseu deu aqui, que nós estamos desperdiçando muito cliente. Sim. O quanto de cliente a gente acaba desperdiçando porque não tem esse conhecimento e nós estamos aqui para isso, para mostrar para vocês que estão aí do outro lado que nós não podemos desperdiçar essas oportunidades, né? Eu vou contar um caso aqui bem muito rápido de uma cliente que
eu demorei 1 ano para vender um imóvel para ela, porque ela não estava nem preparada, não sabia que caminho tomar. E nós estamos falando aí de 1 ano para fazer uma venda. Agora, quantas leads entram para a gente diariamente nessa mesma condição? E se a gente estiver bem preparado, bem auxiliado, com informações com um parceiro, que é isso que a gente vem buscando aqui, e é o propósito desse podcast, é estar afinando essas parcerias. Sim. E estar levando isso para vocês aí que estão do outro lado, para não perder esse cliente, né? O funil de vendas, ele é muito importante para que a gente, dentro desse funil, não perca ninguém. Salvo exceção aquele cara que fala assim, não quero, eu estava só pesquisando e ponto, né? Mas você tem assim conversado com as imobiliárias, você tem conversado com corretores, o que você sente isso desse outro lado, que são os possíveis parceiros que vão agregar negócio junto com você, né? Porque tem o ganha-ganha. Você vai ganhar no consórcio, ele vai ganhar o cliente, vai vender o imóvel, você vai ganhar na venda da cota. Então, sim, essa parceria é muito saudável, né? Você tem conversado com esse povo? Como que é isso? Tenho, e a nossa cidade aqui de Sorocaba, eu percebi, tem uma dificuldade muito grande. Eu já cheguei a perguntar para alguns agentes imobiliários, já cheguei a perguntar para alguns corretores, o que você faz com o lead que você não consegue atender, que não tem capacidade de compra naquele momento, né? A gente corre atrás de outro, tá? Mas o que você faz com esse? Né? Porque a nossa equipe, ela tem uma política de trabalho muito sólida, que é o quê? A partir do momento que o corretor nos envia aquele lead, nós vamos trabalhar ele para ele fechar a cota. O ponto principal é ele fechar. A partir do momento que ele fechar, aí nós vamos voltar a falar do imóvel com ele, para que ele compre esse imóvel. E nós vamos voltar ele para esse corretor. E como que você vai voltar? Como você vai garantir que esse cliente vai voltar? Então, olha que legal os passos que nós temos hoje para a gente trabalhar. Vamos imaginar que o Lombardi passou um cliente que não tem condição de compra nesse momento para nós, tá? Eu vou entrar em contato com esse cliente. Então, você lembra que eu acabei de falar aqui que eu faço captação 24 horas por dia, né? Sim. Quando chega um lead quente desse para mim, eu já sei o que ele quer. Eu vou trabalhar só aquilo nele. Eu não vou fazer uma apresentação global do que é consórcio. Eu só vou trabalhar aquilo e vou provar para ele que ele pode adquirir aquele imóvel, tá? Então, a gente fechou a cota. O meu parceiro é o primeiro a ficar sabendo que já fechamos. Então, ele já sabe que esse cliente vai retornar para ele, né? Só que a dificuldade muito grande que eu vejo nos corretores de imóveis em Sorocaba, me parece que eles têm medo de que o consultor ele vá vender o imóvel depois para esse cliente. Então, ele pega aquele lead e ele joga fora, né? Gente, se você trabalha com corretagem de imóvel, se você conhece um consultor de consórcio confiável, de uma empresa confiável, não perca de maneira nenhuma aquele lead que você tem, porque você pode atender ele, tá? Você não vai atender ele agora. A Lombardi acabou de dar um exemplo de que demorou 1 ano para vender uma casa para um cliente, né? A gente pode demorar 1 ano, 2 anos, até 5 anos dentro desse planejamento com esse cliente, mas ele vai lembrar, na hora que ele for contemplado, que quem indicou foi o Lombardi, quem fez todo o processo foi o Eliseu, e quando ele for contemplado, a primeira pessoa que vai ficar sabendo disso é o corretor. Por quê? Porque nós vamos fazer um trabalho para que ele volte, para que ele compre um imóvel naquele lugar com aquele corretor. Porque a gente sabe que a corretagem de imóvel, ela não é trabalhada independentemente. Tem muito imóvel que você trabalha com 2, 3 corretores juntos, correto? Sim. Então, o que vai acontecer? A gente vai voltar esse cliente para você, corretor. Você vai ter novamente esse lead, só que agora é um lead quente. Ele já veio para comprar, porque ele já está munido de uma carta de crédito. Então é muito importante o mercado imobiliário entender isso junto ao mercado de consórcio. O que eu percebo é que as pessoas elas não conseguem enxergar muito além. E aí eu vou lançar um desafio aqui, até para o Eliseu e para mim mesmo. Porque dá para se criar um ecossistema entre imobiliárias e seus parceiros, consórcio, financiamento. Porque hoje, no financiamento, a gente não fala direto com o banco, a gente fala com
um correspondente bancário, que tem as opções do financiamento, do Home Equity. E aí, eu estou lançando aqui, sim, um desafio, porque nós podemos ganhar muito mais do que a gente imagina, criando um ecossistema de parcerias, onde dentro do nosso trabalho, a gente vai trabalhar com os parceiros, criando esse ecossistema do ganha-ganha. É o que você falou. Eu te lancei uma lead agora, você fechou a cota de consórcio, esse cliente vai retornar para mim para comprar o imóvel na hora que ele for contemplado. Seja ele por lance, por sorteio ou por lance embutido, enfim. De alguma forma esse cliente vai retornar. É o ganha-ganha. Bom, eu queria estar fechando aqui o nosso... Eu posso interromper, só contar um caso real aqui? Opa, com certeza. Tá. Para que todo mundo entenda, pode falar. Para que todo mundo entenda que consórcio, para alavancagem patrimonial, ele realmente é real e ele existe. Atrás das câmeras ali está meu filho, fotógrafo, e o João sabe disso, o quanto tempo a gente trabalha. Eu sou gestor de consórcios há 10 meses. Eu não tenho uma carreira tão longa nesse mercado. Para você ver, eu venho do mercado industrial, né? Eu tinha uma empresa de prestação de serviço dentro de indústrias, só que há 10 anos eu sou cliente de consórcio junto com a minha esposa, tá? Então, há 10 anos atrás, eu conheci uma pessoa que abriu a minha mente e me mostrou que o consórcio poderia me dar um bom futuro, né? E o que nós fizemos? Nós apostamos. Até o nosso primeiro imóvel foi sacrifício e foi aposta. Quando nós compramos o nosso primeiro imóvel, a gente morava de aluguel e não fomos morar no nosso imóvel, porque aquela pessoa nos ensinou a alavancar o nosso capital, né? Então, há 10 anos atrás a gente começou, compramos o nosso primeiro imóvel com consórcio, depois todo aquele capital, o que eu já investia, mais o que vinha daquele imóvel, nós continuamos com cartas de crédito, fazendo investimento e alavancagem, e adquirindo imóveis para locação, para que a gente pudesse hoje ter um futuro, né? Hoje nós continuamos investindo 100% em consórcio, 100% dos nossos investimentos são voltados para o consórcio, porque eu acredito e vejo que é o único investimento zero risco do país, aonde você pode comprar um imóvel, um automóvel, o que for, e você pode também ganhar muito dinheiro com alavancagem de capital, que é aquela velha história que o pessoal fala, olha, você faz uma carta de crédito, na contemplação você vende e gera um lucro, né? Isso entra na alavancagem patrimonial. Então, há 10 anos atrás, nós ouvimos uma pessoa dizer assim, já ouviu falar em aposentadoria imobiliária? Eu não. Ele falou, aposentadoria imobiliária é simples, adquira imóveis, coloque para alugar e monte seu rancho e vá pescar no final da sua vida, que você vai ter gente pagando a sua vida, o seu salário. E nada mais, você está dando uma prova de validação, né? Porque muitas pessoas que vêm falar no mercado não validam uma ideia. Você está validando uma proposta de trabalho que você vivenciou ela e passou a entender como um excelente negócio, e hoje você nada mais está fazendo do que servir as pessoas de informações para que elas se deem bem, né, com investimentos ou na compra do seu primeiro imóvel ou até no upgrade, porque nós falamos até agora de comprar imóvel, primeiro imóvel, mas você pode fazer um upgrade, você pode ter o seu imóvel que você comprou lá no consórcio e quer passar para um maior, né? Então, olha quanta oportunidade. Então, eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer aos nossos bastidores, ao Joel, as meninas que estão lá filmando, gravando os bastidores, ao João e a você, Eliseu, que nos deu essa oportunidade, essa chance de conhecer melhor o consórcio. E você que está aí do outro lado, queria que o Eliseu deixasse o contato dele aqui, como também vou deixar o meu, da La Prime Negócios Imobiliários, tá? Faça seu contato com a gente no telefone 11 914932798, que a Aline vai estar lhe atendendo, que é minha esposa e minha sócia. E gostaria que você deixasse seu contato, seu recado final e meus agradecimentos a todos aqui. Obrigado a Deus a oportunidade de estar aqui, como você falou, uma coisa muito importante para mim, para minha esposa,
transmitir aquilo que nós tivemos oportunidade de aprender, né? Nós tivemos alguém que se dispôs a nos ajudar a melhorar de vida, né? E hoje nós nos dispomos a servir, a ajudar as pessoas a entender que é possível, né? Só que na nossa vida, tudo é possível com planejamento e processo. A nossa vida é um processo. A gente nasce uma caixinha vazia e vai aprendendo ao longo dela, né? Assim também são os investimentos. E com o consórcio, pessoal, é possível sim. Basta você ter duas coisas: paciência e disciplina. E você vai alcançar muita coisa, tá? Hoje nós representamos a maior administradora de consórcios do país. O meu contato é 15998440770. Não vou te vender consórcio. Vou te mostrar o caminho para realizar ações e aumentar o seu patrimônio. O consórcio, você vai comprar da administradora. Comigo, nós vamos bater um papo, tomar um café. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo La Primecast. Estaremos aí com novidades logo, logo. Obrigado.